Então hoje é o nosso culto de Santa Ceia. Queria que você preparasse o seu coração. Queria que Deus tenha uma palavra que vai abençoar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. O Ministério de Louvor já fica preparado aí, que daqui a alguns minutos você já vai estar subindo aí, tá bom? Já fica aí engatilhado, aí para a gente tirar mais tempo em adoração, junto celebrando ao Senhor. O tema é sobre a Santa Ceia, e o texto que eu quero ler com você está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele, com seus olhos fechados, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, porque nós cremos nessa convocação. A Santa Ceia, o culto da Santa Ceia é a festa mais linda e maravilhosa da Tua noiva, da Tua igreja que existe no planeta Terra. E hoje nós estamos aqui, Pai, como a família da fé, para celebrar e reconhecer o que verdadeiramente o Senhor já conquistou ali na cruz por cada um de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Abre o nosso coração, a nossa mente, que possamos entender e compreender o que está no Teu coração para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, esse é um texto muito conhecido. Quase todas as Santas Ceias, culto de Santa Ceia, esse texto ele é mencionado. Então hoje eu quero trazer aqui algumas verdades, para Paz Cuiabá, sobre esse momento da ceia do Senhor. O que significa, qual o significado realmente da Santa Ceia? A expressão Santa Ceia refere-se a uma refeição instituída por Jesus Cristo de Nazaré antes da sua crucificação. O significado da palavra Santa Ceia é top demais. Por exemplo, vou separar aqui Santa e Ceia. A palavra Santa significa separado, consagrado e dedicada a Deus. Então é importante você entender. Santa significa separado, consagrado e dedicado a Deus. E ceia significa o quê? Ceia significa refeição ou um jantar. Quando você é convidado, por exemplo, quando chega no Natal, tem o culto onde vai ser servido a ceia. Então cada família capricha, nas decorações, aquela coisa bacana, aquela coisa bem legal. Então já tem até o nome, só não tem a Santa, mas o nome, a ceia de Natal. Então é isso que Jesus ele constituiu. Então a Santa Ceia é uma refeição sagrada estabelecida por Jesus. A base bíblica para isso, Jesus ele instituiu a Santa Ceia durante a celebração da Páscoa. Por exemplo, em Lucas capítulo 22, do versículo 19 em diante, você vai ver o mesmo assunto que nós acabamos de ler. Em Lucas 19 fala assim, tomando o pão e tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, esse mesmo texto, ele é reforçado em 1 Coríntios capítulo 11, que nós acabamos de ler. Agora, alguns símbolos da Santa Ceia.
Por exemplo, o pão. Alguém pode trazer aqui, irmão Leandro, para mim o pão e o cálice, para mim, só para mim falar aqui sobre, esclarecer sobre esse assunto. Por exemplo, o que significa o pão? O pão representa o corpo de Cristo que foi entregue lá na cruz por mim. O pão está aqui dentro desse copinho aqui. Então esse pão aqui, não é, quando você for pegar daqui um pouco, não pegue de qualquer jeito, qualquer maneira. É um pão sim, mas biblicamente ele tem um significado muito importante. Ele representa o quê? O corpo de Cristo, que foi entregue lá na cruz por mim e por você. E o cálice representa o quê? Então o cálice representa o sangue de Cristo, derramado para a remissão dos nossos pecados. Então ali foi o alto preço que Jesus decidiu obedecer até a morte, e morte de cruz. Então desde quando Adão e Eva entregaram de mão beijada o jardim do Éden para Satanás, Deus começou a trabalhar em cima de um plano de redenção. Veio enviando homens e mulheres para tentar mudar a história, mas ninguém conseguiu. Alguns tentaram, né, chegou no meio do caminho ali, tiveram algum comportamento, mas Deus continuou trabalhando até chegar ali no período da divisão da Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquele período ali, para aquela parte branca ali, onde tem a divisa do Antigo e Novo Testamento, aquela folha branca que tem ali, aquilo ali, segundo os estudiosos, eles falam que levou mais ou menos 400 anos que Deus ficou calado, que Deus ele não falou. E aí o que aconteceu? Alguns profetas não inspirados por Deus se levantaram e começaram a escrever alguns livros, que numa outra Bíblia são os livros a mais que tem, porque a Bíblia ela tem 66 livros, e algumas têm mais de 66 livros. Então foi alguns homens que se levantaram, tem até boas palavras, mas não foram palavras inspiradas por Deus. Então aí Jesus entra na história. Chega o Novo Testamento. Deus ele cumpre a promessa que no livro do profeta Isaías já vinha sendo mencionado sobre o nascimento de Jesus, sobre o homem que ia esmagar a cabeça da serpente. E no Novo Testamento chega esse momento. Jesus vem, como nós sabemos a história, nasce ali através de uma mulher, e tem todo ali uma jornada aonde ele passa, ele enfrenta ali até para nos desafiar. E o que tem que ficar bem claro no nosso coração, que em toda essa trajetória ele não perdeu o foco. Os antepassados começaram bem, mas muitos até terminaram de um jeito muito estranho. Outros cumpriram, outros Deus tomou para si, né, como Enoque, fez tudo, trabalhou, e Deus chegou ao ponto de, era tão chegadinho de Deus, que Deus resolveu levar para si. Mas Jesus vem, ele muda a história. A missão de Jesus foi algo sobrenatural. O propósito a qual Jesus foi enviado ao mundo para buscar e salvar o perdido, ele sabia o que enfrentar, mas ele abraçou, ele decidiu comprar a briga por mim e por você. Então o cálice representa isso, o sangue derramado lá na cruz por mim e por você. Agora, a comunhão, como fala no texto que nós acabamos de ler em Coríntios. O que significa comunhão? A comunhão representa a união dos cristãos que estão em Cristo, e também entre os irmãos. Algumas denominações, elas chegam ao ponto que se a pessoa não está bem com Deus, ela não está bem com o seu próximo, então ela não está preparado para fazer parte desse momento de comunhão. E algumas outras denominações, elas chegam até o ponto dessas pessoas sentarem em lugares onde aqueles que estão melhor, bem espiritualmente, essa pessoa que também não tem o direito de sentar no mesmo lugar.
Ela tem um lugar separado para ela ali. Às vezes nem no culto da Santa Ceia ela participa. Então a comunhão representa essa união dos cristãos, daqueles que estão em Cristo e também entre si. Vai chegar o momento na Santa Ceia que eu vou falar assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Por que examina-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice? Porque a vontade, o propósito, o sonho de Deus é que ninguém fique de fora, é que ninguém perca esse momento. Já pensou você esperar 30 dias para participar do culto da Santa Ceia? Na semana acontece uma situação, aí você vai ficar de fora da festa? Então qual é a tua credencial para não ficar de fora, para você participar dessa festa linda e maravilhosa? É o arrependimento, é reconhecer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, precisamos ter essa humildade e reconhecer, porque esse momento de comunhão, de repente, você está aqui para participar da Santa Ceia, aí você não conversa, uma amizade que tinha com uma pessoa, aconteceu aquela situação, agora entra aquela fala que está no coração assim: bicudo com bicudo não se beija. Nós estamos mal de morte, corta aqui, acabou tudo. No culto que eu participo com fulano, quando ele chega, acabou a unção, acabou a graça no culto. Então qual é o bálsamo para isso? Qual é a solução para isso? É cada bicudo no seu canto? Eu fico pensando, se chegar no céu, como que vai ser esse relacionamento no céu? Acho que nem para o céu vai, tenho certeza que não vai. Por quê? Porque esse tipo de comportamento não encaixa com o propósito que Deus tem para a sua noiva, para a sua igreja. Qual é a solução para isso? Diga comigo: arrependimento. Qual é a solução? Quero te ouvir de verdade. Qual é a solução? Arrependimento. E o arrependimento vem através da humildade, reconhecimento de chegar e se consertar, pedir perdão. Cara, eu falhei com você, falei de uma maneira que eu não deveria ter falado. Às vezes é com a esposa, com o filho, é com o funcionário, é com o patrão, com a secretária. Reconhece, peça perdão. Isso aí vai te deixar grande diante de Deus. Então a comunhão é esse momento da união com aqueles que estão em Cristo e também consigo mesmo. Aí também fala sobre a esperança, que ele fala: fazer isto em memória de mim. Está falando da esperança. A esperança aponta para a volta de Jesus. Quantos estão felizes? Diga amém. Jesus vai voltar, amém ou não amém, gente? O que significa isso? Participar do grande banquete na eternidade do reino de Deus. Então nós estamos caminhando para isso. E eu quero deixar bem claro que para esse momento, a credencial, para o convite que vai te dar o direito de você participar desse grande banquete que está sendo preparado para a igreja do Senhor Jesus, é quando você reconhece como Senhor e Salvador, dono absoluto da sua vida. A palavra do Senhor fala que se com tua boca confessares e no teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então qual é a minha credencial para fazer parte dessa esperança, desse banquete que um dia vamos sentar, celebrar e nos alegrar diante do Pai? Diga assim: é confessar Jesus como meu Senhor e dono absoluto da minha vida. A Santa Ceia é mais que um ritual. A Santa Ceia é mais que um ritual. É um momento de comunhão, gratidão e reflexão sobre o sacrifício de Jesus lá na cruz por mim e por você. Daqui um pouco vamos estar participando da Ceia do Senhor. Eu quero que você traga à memória, pelo menos aqui, 3 pontos muito importantes que eu quero que você
traga a memória, que você traga a lembrança quando você estiver fazendo parte desse momento. E o primeiro é que a Santa Ceia nos leva a lembrar do sacrifício de Jesus lá na cruz. Jesus, ele entregou o seu próprio corpo lá na cruz por mim e por você. O alto preço. Em João 3,16 fala que ele amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu filho, Jesus, a morrer lá na cruz por mim e por você. Então o momento da ceia, quando a igreja se reúne para celebrar, eu preciso trazer a memória do sacrifício. O seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. A cruz revela o grande amor de Deus pela humanidade. A cruz revela, é isso que significa. É a grande revelação, é o grande entendimento que está no meu coração. Por isso que nada e ninguém vai me impedir, vai brecar a minha jornada, eu participar. Eu fico preocupado quando a pessoa fala assim: eu não estou em comunhão, eu não estou preparado, eu não estou isso para celebrar esse momento. A única condição para você não estar preparado é se você ainda não confessou Jesus como o Senhor e Salvador, dono absoluto da sua vida. Agora, se você tem Jesus no teu coração, ama verdadeiramente ao Senhor, não só no ouvir falar, mas é conhecido como verdadeiro cristão, se falhou, reconheceu, pediu perdão, a palavra do Senhor fala que o sangue de Jesus nos purifica. Ele é o nosso advogado diante do Pai. Quando Satanás chega lá condenando, acusando pelas coisas que já passaram, aquilo que, pelos pecados que o sangue de Jesus já me purificou, me lavou, Jesus está lá. E o que ele fala? Ele arrependeu, ele reconheceu, ele pediu perdão, e eu já perdoei. O meu sangue não foi derramado em vão. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, é importante você entender isso. É importante. Se você, por cristocidência, chegou aqui se sentindo, não tem como eu participar, eu pisei na bola essa semana, eu briguei com alguém, fiz isso, fiz aquilo, eu tenho falhado, não tenho sido tão fiel. Mas se hoje você tomar uma decisão de qualidade, se hoje você renovar a tua aliança com Deus, não porque você quer participar desse momento, mas porque você quer transformação de vida, porque você está decidido a partir de hoje não viver, mas como você estava vivendo até hoje, mas ter um estilo de vida que vai alegrar o coração de Deus. Então o que te impede? Se tem esse arrependimento genuíno, se tem esse arrependimento verdadeiro. Então a primeira coisa, a ceia nos lembra o sacrifício de Cristo lá na cruz. Segunda coisa, a ceia, o momento da Santa Ceia, nos chama para um exame pessoal. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Devemos olhar para a vida do próximo. Amém ou não amém? Não amém. Devemos olhar para a nossa vida e corrigir o que desagrada a Deus. Eu já vi em alguns lugares, não aqui, em outros lugares, já vi no momento da Santa Ceia, aí a pessoa está lá, se achando que está bem com Deus, aí de repente tem alguém ali, que foi tão falho no passado, e agora está lutando, para ter uma vida, aí quando aquela pessoa vai participar da Santa Ceia, aí cutuca um outro, olha quem está tomando a Santa Ceia, ele não é digno, aí começa a julgar a pessoa, começa a condenar a pessoa. Isso me leva lá para aquele texto, quando aquele camarada ali estava orando publicamente, em voz bem alta, para todo mundo ouvir, aí do lado dele tinha alguém ali confessando os seus pecados, reconhecendo o tanto que era falho. Qual atitude, qual comportamento alegrou o coração do Pai? Então a Santa Ceia é o momento aonde você está sendo convocado para examinar sua vida pessoal.
é um tempo de arrependimento e reconhecimento diante de Deus. No momento da Santa Ceia, Deus ele deseja um coração sincero diante dele. É você confessar e abandonar o pecado. Nós trabalhamos aqui através do discipulado, através do pastoreio. Se você tem esse plano, esse desejo no seu coração de se permitir deixar ser mentoreado por alguém, não por uma pessoa perfeita, porque todos nós somos falhos, mas se você se permitir deixar ser pastoreado por alguém que vai te ajudar nessa jornada, que vai te ajudar nessa caminhada, que vai te ajudar nessa trajetória com Cristo Jesus. Nós temos várias células espalhadas na cidade, em vários bairros desta cidade. Vamos estar começando agora uma em Campo Verde, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, queridas? Agora, por que isso? Porque nós queremos ver um rebanho sadio, ovelhas sadias. Quando eu falo de um rebanho sadio, de ovelhas sadias, eu não estou falando de pessoas perfeitas. Eu estou falando de pessoas que reconhecem que a cada dia, que a cada instante, precisa mais de Jesus, precisa mais do Espírito Santo, precisa mais e mais estar na presença de Deus. Então o discipulado, o pastoreio, ele é essa arma bíblica que vai te ajudar nessa tua jornada em Cristo Jesus. Por quê? O ser humano, a ovelha, o cristão, ele não foi projetado por Deus para caminhar sozinho. Ele foi projetado por Deus para ser pastoreado. O próprio Jesus, ele se coloca em alguns textos na palavra como o bom pastor. E algumas ovelhas, ele fala que como ovelha, que o caminhando ao matadouro, como ovelha sem pastor. É importante entender isso, que o coração de Deus por mim e por você, é que você não fique de fora disso, é que você reconheça esse exame pessoal. Deus ele deseja do mais íntimo do seu coração essa sinceridade. Que sinceridade é essa? É você chegar diante do espelho espiritual, não olhar pela janela. Ah, todo mundo faz. Ah, todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você faz parte de uma elite que vai morar no céu, amém? Amém ou não amém, queridos? Você é diferente. Você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é exclusivo de Deus. Então não fica com cara de tristeza, de que sou condenado, pobre, cego e nu, sou desgraçado, pecador. Não, você tem uma identidade, você é cristão. Pastor, eu sou falho. Confessa, abandona o pecado, deixa o pecado e decida ter uma vida de santidade ao Senhor. Então a Santa Ceia é esse momento, onde você vai colocar, onde você vai descer na olaria de Deus e se permitir deixar ser quebrado, deixar ser poldado pelo Espírito Santo. O ministério de louvor já pode subir aqui, tá? E o terceiro e último, a palavra fala aqui em Coríntios capítulo 28, capítulo 11, versículo 28, fala assim: examina-se pois o homem a si mesmo, e assim coma e beba. O que ele tem que fazer aqui? Antes de comer do pão e beber do cálice, examina-se. Não é olhar para a vida do meu vizinho, não é olhar para a vida do meu próximo, é olhar para dentro de mim. O meu comportamento, a minha atitude. Como que eu vou fazer isso, pastor? É você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, a minha atitude, o meu comportamento como filho está agradando o teu coração? Eu estou reconhecendo o sacrifício que foi feito lá na cruz por mim? Eu estou honrando isso? Porque infelizmente no mundo gospel está entrando aí uns pensamentos sovieticais, diabólicos. Não deixa ninguém te pastorear não. Para que prestar conta da sua vida? Para que isso? Para que aquilo?
Procura uma igreja para congregar, onde ninguém vai pegar no teu pé. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: está amarrado em nome de Jesus. Eu não quero ser uma ovelha, luva de pedreiro, impastoreável. Eu quero ser uma ovelha pastoreável, onde alguém vai cuidar de mim, onde alguém vai orar por mim. Todos que estão aqui, nossos discípulos, meu discípulo da pastora Marlene, o pastor Arnaldo está aqui comigo. Temos uma turma de intercessores que nós oramos por vocês. Todo dia nós colocamos as nossas mãos aí onde você está sentado. Talvez tem pessoas aqui que escapou de um acidente, escapou de uma situação. Não é porque você é o Rubinho Barrichello, né? No comando. É porque alguém está orando por você. É porque alguém está cuidando da tua vida no mundo espiritual. Sabe aquela emboscada que prepararam para você? Que você ia se arrebentar, que ia acabar com o teu casamento. Aí você descobriu antes do tempo, a casa caiu, porque alguém está orando por você. Alguém está na torre de vigia por você. E o terceiro e último ponto é: a Santa Ceia, ela anuncia a volta de Jesus. A Santa Ceia, ela anuncia a volta de Jesus. Participamos da ceia olhando para o passado. Que passado é esse? O que Jesus já conquistou lá na cruz por mim e por você. Participamos da Santa Ceia. Quando estou participando da Santa Ceia, reconhecendo a volta de Jesus, nós vamos contemplar o presente em comunhão com Cristo Jesus. Então, esse é exatamente isso que Satanás tenta nos paralisar, precar a não participar desse momento. Mas você chegou até aqui, você se preparou para esse momento. Em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 26, diz a palavra: porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor, e também que Jesus vai voltar. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Jesus está à porta. Diga assim: nós já estamos vivendo os últimos segundos no relógio de Deus. Fica sobre os seus pés.